Durante os primeiros anos da guerra, os petroleiros alemães foram elevados ao status de elite. Eram jovens, altamente treinados e pilotavam máquinas como o Tiger Pelumeme, um símbolo de poder absoluto no campo de batalha. Seus nomes apareciam em cinejornais, suas fotos eram usadas para recrutamento e sua destreza tática era documentada com obsessão propagandística. Mas a partir de 1944, essa imagem se desfez. A guerra blindada não oferecia mais glória, mas sim emboscadas, atrito e morte sem sentido. Muitos morreram sem enfrentar o inimigo. Outros foram literalmente desintegrados dentro de seus tanques. Mesmo os mais lendários acabaram como alvos prioritários, perseguidos até serem pulverizados em batalhas sem ar, munição e sem saída. O que aconteceu com os Ases do Aço quando o Reich entrou em colapso? Como alguns deles sobreviveram? Michael Wittmann, a máquina de propaganda. O SS Obersturmführer Michael Wittmann emergiu do interior da Baviera para se tornar o rosto mais reconhecível da elite blindada alemã. Sua transformação de camponês rural em ícone da propaganda ilustra como o regime nazista fabricou heróis para alimentar uma narrativa de superioridade que ruiu sob o peso da realidade militar. Nascido em Vogeltal em 1914, Wittmann cresceu em uma Alemanha humilhada pela derrota de 1918. Sua juventude foi passada trabalhando em fazendas, o que forjou o caráter meticuloso que mais tarde o distinguiria em combate. Em 1937, sua atração por forças de elite o levou a se alistar voluntariamente na Leibstandarte SS Adolf Hitler, uma unidade que inicialmente protegia o Führer. Sua ascensão inicial foi gradual, mas constante. Durante as invasões da Polônia e da França, Wittmann demonstrou habilidades excepcionais como artilheiro, mas permaneceu praticamente desconhecido nas vitórias coletivas. Sua verdadeira ascensão começou nas vastas estepes soviéticas, onde as condições de combate favoreciam as emboscadas de longo alcance, que se tornariam sua especialidade. A transferência para o Tiger Pantsir em 1942 marcou o ponto de virada decisivo. Este gigante de guerra, com sua blindagem frontal imune à maioria das armas antitanque aliadas, era o instrumento perfeito para um comandante com seu temperamento. Wittmann não apenas dominou os aspectos técnicos do veículo, como também desenvolveu uma doutrina tática personalizada que maximizava seus pontos fortes. Seu método de combate combinava extrema paciência com violência repentina. Ele preferia estabelecer posições de tiro em elevações naturais ou bordas de florestas, esperando até que as colunas inimigas estivessem dentro do alcance ideal antes de abrir fogo. Sua compreensão instintiva da balística do canhão de 88 mm lhe permitia calcular correções para diferentes alcances sem instrumentos de medição. Durante a Batalha de Kursk, em 1943, Wittmann alcançou notoriedade nos círculos militares especializados. Em um único dia de combate, seu Tiger destruiu 30 veículos blindados soviéticos, operando sob constante fogo de artilharia inimiga. Esse feito demonstrou não apenas maestria técnica, mas também uma compostura que impressionava até mesmo veteranos calejados por anos de combate. No entanto, o episódio que o catapultou para a fama mundial ocorreu em 13 de junho de 1944, nas ruas de Villers-Bocage, na Normandia. Naquela manhã, membros do 7º Regimento de Tanques britânico avançaram confiantemente pela estrada principal, sem saber que um tigre solitário os observava de uma colina próxima. Wittmann, comandando o Tiger 222, lançou seu ataque com precisão cirúrgica. Em 15 minutos de fogo contínuo, aniquilou completamente a formação inimiga. 11 tanques, 15 veículos blindados de transporte de pessoal e 2 canhões antitanque britânicos foram reduzidos a destroços fumegantes. A coluna, surpresa e desorganizada, desintegrou-se sob o impacto dos projéteis alemães. O crucial não foi a ação em si, mas sua documentação. Cinegrafistas alemães filmaram meticulosamente o que aconteceu depois, capturando as fileiras de veículos britânicos destruídos e a figura de Wittmann emergindo triunfante de seu Tiger. Essas imagens chegaram a Berlim em 24 horas.
Joseph Goebbels reconheceu imediatamente o potencial propagandístico. Villers-Bocage tornou-se a demonstração perfeita da superioridade individual alemã sobre os números industriais aliados. Em uma semana, a filmagem estava aparecendo em todos os cinejornais do Reich, acompanhada por uma narração épica apresentando Wittmann como a personificação do guerreiro germânico. A convocação pessoal de Hitler selou a transformação. No Berghof, o Führer lhe concedeu a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, enquanto câmeras registravam cada detalhe da cerimônia. Fotografias de Wittmann ao lado de Hitler apareceram imediatamente em cartazes de recrutamento, revistas oficiais e materiais educativos distribuídos por todo o Reich. Wittmann deixou de ser um soldado e se tornou um símbolo. Sua imagem foi multiplicada em publicações, seu nome foi invocado em discursos políticos e sua história foi ensinada nas escolas como um exemplo do invencível espírito alemão. O camponês bávaro tornou-se um ícone midiático do Estado Nacional Socialista. Mas essa transformação também selou seu destino. Sua fama o tornou um alvo preferencial da inteligência aliada, que começou a rastrear sistematicamente seus movimentos e analisar seus métodos. Comandantes britânicos e canadenses desenvolveram contramedidas específicas, posicionando Sherman Fireflies equipados com canhões de 17 libras em setores onde sua presença era esperada. Em agosto de 1944, a situação militar alemã havia se deteriorado tanto que mesmo os feitos individuais mais espetaculares não conseguiam esconder a realidade da derrota iminente. A superioridade aérea aliada transformara qualquer movimento alemão à luz do dia em uma operação suicida. Os Tigres, formidáveis em combate direto, tornaram-se vulneráveis ao fogo constante de caças-bombardeiros. Em 8 de agosto, Wittmann recebeu ordens para interceptar uma ofensiva canadense perto de Saint-Aignan-de-Cramesnil. Sua missão era deter o avanço inimigo em direção a Falaise, com apenas 6 Tigers da Schwer SS Panzer Abteilung 101. Era uma tarefa impossível. Enfrentar colunas blindadas superiores sem apoio aéreo ou de artilharia. A armadilha foi fechada perto de Cinto. Unidades da cavalaria de Northamptonshire e do regimento de La Chaudière prepararam uma emboscada aproveitando a topografia local. Os Sherman Fireflies permaneceram escondidos em um bosque, com suas armas apontadas para a rota de aproximação pretendida pelos alemães. Wittmann avançou à frente de sua formação, seguindo o padrão tático que o tornara famoso. Seu Tiger 7 era perfeitamente visível em terreno aberto, apresentando-se como um alvo ideal para artilheiros especialmente treinados para destruí-lo. A uma distância de 800 metros, vários Fireflies abriram fogo simultaneamente. O primeiro projétil penetrou a blindagem lateral, mas não foi imediatamente letal. O segundo projétil, disparado de um ângulo diferente, atingiu a traseira do chassi, onde a munição principal estava armazenada. A explosão resultante foi catastrófica. A deflagração arrancou completamente a torre, lançando-a a mais de 10 metros do veículo. Nenhum dos 5 tripulantes sobreviveu. Wittmann, juntamente com seu artilheiro, municiador, motorista e operador de rádio, pereceram instantaneamente quando a explosão desintegrou o interior do Tiger. Seus corpos ficaram carbonizados a ponto de serem irreconhecíveis, reduzidos a fragmentos de ossos espalhados entre os destroços metálicos. Fotografias tiradas após a batalha mostram uma cratera fumegante onde a munição detonou, com fragmentos de blindagem espalhados por um raio de 50 metros. A força da explosão foi tamanha que componentes do motor foram encontrados a 100 metros do ponto inicial de impacto. A ironia era perfeita. O homem criado por câmeras alemãs foi filmado por operadores britânicos, mas essas imagens nunca foram divulgadas pelos aliados. A propaganda nazista, por sua vez, preferiu manter Wittmann como desaparecido em combate, a admitir que seu símbolo de invencibilidade havia sido destruído. Por 40 anos, a localização exata de seus restos mortais permaneceu incerta, alimentando teorias da conspiração sobre sua sobrevivência. Foi somente em 1983, quando o historiador Jean-Paul Palude organizou escavações sistemáticas, que foram encontrados fragmentos dentários que correspondiam aos registros médicos de Wittmann. A análise forense revelou detalhes chocantes. A temperatura interna do Tiger era alta o suficiente para derreter componentes de aço.
5 corpos reduzidos a fragmentos de ossos carbonizados, munição que detonou em uma reação em cadeia ao longo de vários minutos. O mito da invencibilidade foi reduzido a cinzas espalhadas por um campo da Normandia. Os restos mortais foram finalmente transferidos para o cemitério militar alemão em Lacambe, onde repousam em uma vala comum, marcada apenas com os nomes da tripulação. Não há referências a registros de combate, condecorações ou façanhas de propaganda. O símbolo havia retornado ao seu status de soldado morto. Walter Knip, o mistério da morte. Sem inimigos. O caso do SS Sturmbannführer Walter Knip representa uma anomalia perturbadora nos anais militares. Um comandante de elite que pereceu em circunstâncias tão obscuras que a verdade nunca foi totalmente revelada. Sua morte ilustra como a pressão psicológica da guerra pode ser mais destrutiva do que o fogo inimigo direto. Knip personificava o protótipo do oficial prussiano moderno. Nascido em Launen, Prússia Oriental, em 1909, ele ascendeu meticulosamente da Força Policial de Berlim para comandar unidades blindadas de elite. Sua carreira seguiu uma trajetória impecável, disciplinado, eficiente e politicamente confiável. Em 1944, aos 35 anos, Knip comandou a SS Panzerabteilung 17 da recém-formada 17ª Divisão Panzergrenadier SS Götz von Berlichingen. No papel, era uma missão de prestígio. Na realidade, era uma missão impossível. Criar uma unidade blindada eficaz a partir de recursos inexistentes. A divisão existia principalmente com base em documentos burocráticos. Os veículos chegavam escassos, o pessoal experiente era escasso, e o moral estava abalado por notícias cada vez mais desanimadoras vindas da frente oriental. Knip enfrentou exigências conflitantes. Preparar rapidamente uma força de combate eficaz, com equipamento e pessoal inadequados. Relatórios internos da divisão, preservados em arquivos militares, revelam a crescente tensão. Knip havia solicitado repetidamente prorrogações para treinamento, melhores suprimentos e pessoal mais qualificado. Seus superiores responderam com exigências para acelerar os preparativos e advertências veladas sobre as consequências de qualquer fracasso. O treinamento ocorria em condições precárias. Os exercícios com fogo real eram particularmente perigosos devido à inexperiência de muitos soldados e à pressão para acelerar o ritmo de preparação. Acidentes eram comuns. Mas a necessidade de ter a divisão pronta antes do esperado desembarque aliado impossibilitou a suspensão dos exercícios. Em 22 de abril de 1944, durante exercícios nos campos perto de Fros, no departamento de Vienne, França, algo deu terrivelmente errado. De acordo com o relatório oficial da divisão, um projétil de artilharia mal direcionado explodiu perto da posição onde Knip supervisionava as manobras. Os fragmentos de estilhaços teriam matado Knip instantaneamente. No entanto, testemunhas oculares apresentaram relatos conflitantes que nunca foram satisfatoriamente conciliados. Alguns policiais relataram ter ouvido uma explosão, enquanto outros não se lembravam de disparos de artilharia naquele momento específico. A posição do corpo era consistente com múltiplas explicações para o incidente. O SS Hauptsturmführer Karl von Ischwald, que estava presente no local, declarou durante um interrogatório aliado em 1961: "Não vimos o projétil, apenas ouvimos a explosão e quando corremos, Knip já estava caído no chão. Houve muita confusão. Não posso dizer com certeza se foi um acidente ou algo mais." A versão alternativa, circulada em sussurros, mas nunca oficialmente confirmada, sugeria suicídio. Segundo essa teoria, Knip, sobrecarregado pela impossibilidade de cumprir suas ordens com recursos inadequados e diante da perspectiva de liderar uma unidade improvisada contra a máquina militar aliada, optou por tirar a própria vida usando sua pistola de serviço. As evidências físicas corroboraram ambas as interpretações. A posição do corpo era consistente com ferimentos de estilhaços e de bala auto-infligidos. Os ferimentos poderiam ter sido explicados por fragmentos de artilharia ou um projétil de pistola. Nenhuma autópsia detalhada foi realizada e os registros médicos desapareceram durante a retirada alemã após o dia D. A divisão agiu rapidamente para dissipar qualquer controvérsia.
O relatório oficial foi classificado como material sensível. Discussões sobre o incidente entre policiais foram explicitamente proibidas e o relato do acidente foi estabelecido como verdade institucional inquestionável. Uma fotografia, publicada brevemente no boletim interno da divisão antes de ser removida, mostra o caixão de Knipp sendo carregado por 4 soldados da guarda de honra. O caixão está coberto com a bandeira de guerra alemã, e as expressões dos carregadores refletem uma solenidade que transcende o protocolo militar normal. A confusão em torno de seu local de sepultamento acrescenta outra dimensão ao mistério. Documentos oficiais afirmam que ele foi enterrado no cemitério militar de Thouars, no departamento de Deux-Sèvres. No entanto, pesquisas subsequentes de historiadores militares e genealogistas sugerem múltiplas exumações e transladações. Uma carta do Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, datada de 1958, menciona a possibilidade de os restos mortais terem sido transferidos para o cemitério de Poitiers, embora não exista lápide com seu nome naquele local. Em 1984, um historiador local descobriu uma sepultura sem identificação com as iniciais WK na seção de oficiais da Waffen-SS em Lacambe, mas nunca foi confirmado se continha seus restos mortais. Dentro da 17ª Divisão Panzergrenadier da SS, Knipp foi rapidamente elevado ao status de mártir e símbolo. Panfletos internos foram distribuídos destacando sua disciplina, coragem e dedicação absoluta à causa alemã. Seu retrato foi colocado em um lugar de honra na entrada do quartel-general da divisão. Nos meses que se seguiram ao incidente, seus subordinados mais próximos invocaram repetidamente seu nome em discursos motivacionais para as tropas. Ele foi considerado um exemplo supremo do oficial que deu a vida pela Alemanha, mesmo na retaguarda. O fato de ele ter morrido sem enfrentar diretamente o inimigo e em circunstâncias pouco claras foi cuidadosamente omitido dessas narrativas heróicas. A propaganda interna da SS transformou sua morte em um ato de lealdade absoluta. Ele morreu servindo a pátria até o fim, preparando outros para a batalha decisiva. Quando a 17ª Divisão finalmente entrou em combate após o desembarque na Normandia, muitos de seus soldados carregaram consigo a imagem idealizada de Walter Knipp como fonte de inspiração. Sua memória foi invocada durante os confrontos desesperados contra as forças aliadas, tornando-se um símbolo de resistência até o fim. A realidade operacional que Knipp enfrentou manifestou-se brutalmente durante esses combates. A divisão, mal treinada e mal equipada, sofreu baixas devastadoras em seus primeiros encontros com tropas aliadas veteranas. Os problemas que Knipp identificou durante o treinamento materializaram-se em derrotas táticas que confirmaram seus piores temores. Helmut Wendorf, a geração perdida em sua última carga. Helmut Max Ernst Wendorf representou um fenômeno geracional único. Jovens alemães completamente moldados pelo sistema nacional socialista, treinados desde a adolescência para a guerra total e destruídos quando o mundo que conheciam ruiu sob seus pés. Sua morte na Normandia simbolizou o fim de uma geração que nunca havia conhecido nada além de conflitos armados. Nascido em 1920, Wendorf cresceu durante a transformação radical da Alemanha sob o regime nazista. Sua educação na Nápola, em Naumburg, não foi meramente acadêmica. Constituiu uma imersão total em uma visão de mundo que apresentava a guerra como o estado natural do homem superior e a conquista como o destino manifesto do povo alemão. Essas escolas modelo do Reich funcionavam como laboratórios de engenharia social. Os alunos competiam ferozmente em todos os aspectos do desenvolvimento físico, intelectual e militar. O currículo combinava excelência acadêmica com profunda doutrinação ideológica, formando jovens tecnicamente competentes, mas fanaticamente leais ao regime. Aos 19 anos, quando Wendorf ingressou na SS Junkerschule em Bad Tölz, ele já havia internalizado plenamente os valores da nova ordem. Seu treinamento militar de 18 meses aprimorou essa mentalidade, produzindo comandantes que não faziam distinção entre competência profissional e comprometimento ideológico. A Academia de Bad Tölz era considerada a instituição militar mais seletiva do Terceiro Reich. Os métodos de ensino combinavam extremo rigor técnico
com competição implacável entre cadetes. Os instrutores, veteranos de inúmeras campanhas, incutiam não apenas conhecimento tático, mas também uma mentalidade ofensiva que priorizava a ousadia em detrimento da prudência. Wendorf destacou-se particularmente em exercícios de guerra blindada, demonstrando uma compreensão instintiva da coordenação entre tanques, artilharia e infantaria. Sua capacidade de manter a calma sob pressão e tomar decisões rápidas em situações complexas o distinguia entre camaradas igualmente motivados e preparados. Após se formar como SS Untersturmführer em dezembro de 1942, ele foi designado diretamente para a 13ª Companhia Tigre do SS Panzer Regiment I. Essa designação representou uma honra extraordinária para um oficial tão jovem, refletindo tanto suas habilidades excepcionais quanto as necessidades desesperadoras do exército alemão na frente oriental. Foi durante esse período que ele conheceu e começou a lutar ao lado de Michael Wittmann. A relação que se desenvolveu era estritamente profissional, baseada no respeito mútuo pelas capacidades táticas e na compreensão mútua das exigências do combate blindado. Wittmann, 5 anos mais velho que Werner e com considerável experiência, reconheceu imediatamente o potencial de Werner. Seu primeiro grande teste ocorreu durante a Batalha de Kursk, em julho de 1943. Operando no setor sul do saliente, Wendorf, comandando seu Tiger 435, participou do ataque inicial contra as defesas soviéticas meticulosamente preparadas meses antes do ataque alemão. Durante os primeiros dias da ofensiva, sua unidade enfrentou concentrações maciças de tanques T-34 camuflados e canhões antitanque KV em posições preparadas. Wendorf demonstrou compostura excepcional, mesmo quando seu Tiger recebeu impactos diretos que, embora não penetrassem a blindagem, geraram ondas de choque devastadoras dentro do veículo. Em uma ação particularmente notável perto de Prokhorovka, Wendorf e sua tripulação destruíram 7 T-34 em menos de 20 minutos, manobrando entre posições defensivas soviéticas enquanto recebiam fogo cruzado da artilharia e dos tanques inimigos. Esse feito demonstrou maestria técnica que superou em muito as expectativas de um comandante de sua idade. Após o fracasso da ofensiva alemã em Kursk, a unidade de Wendorf foi transferida para a Ucrânia para participar de combates de retaguarda durante a retirada estratégica alemã em direção ao Dnieper. Foi durante esses combates defensivos que ele consolidou sua reputação como especialista em emboscadas e combate posicional. Seu método preferido era usar a topografia local para estabelecer posições de tiro ocultas, aguardar que as colunas blindadas soviéticas se aproximassem em alcance letal e abrir fogo concentrado antes de recuar rapidamente para novas posições. Essa tática minimizava a exposição do Tiger e maximizava os danos infligidos ao inimigo. Em 6 de junho de 1944, o desembarque dos aliados na Normandia mudou completamente a situação estratégica da Alemanha. A abertura da Segunda Frente Ocidental forçou o alto comando a redistribuir forças de elite, e a Leibstandarte SS Adolf Hitler foi transferida do leste para a França. Para Wendorf, essa transferência representou uma mudança radical nas condições de combate. O terreno normando, caracterizado por pequenos campos cercados por sebes densas, conhecidas como bocage, era completamente diferente das vastas estepes ucranianas onde ele havia desenvolvido suas táticas. As sebes de bocage, algumas com vários metros de altura e extremamente densas, canalizavam o movimento dos veículos para rotas previsíveis. Os tigres, formidáveis em combates de longo alcance em terreno aberto, tornaram-se desajeitados e vulneráveis no labirinto de estreitas estradas rurais. Wendorf estabeleceu posições defensivas a leste de Mesnil-Raul, preparando emboscadas ao longo dos principais eixos de avanço em direção a Caen. Seu Tiger 211 operou em coordenação com outros veículos da 13ª Companhia SS, mas a situação piorava a cada dia devido à escassez de combustível, à perda de cobertura aérea e ao constante fogo de artilharia aliada. Registros da unidade mostram que, durante as primeiras semanas de julho,
Wendorf participou de várias escaramuças contra patrulhas blindadas britânicas e canadenses que sondavam as defesas alemãs. Essas ações refletiam a pressão constante exercida pelas forças aliadas e a incapacidade alemã de manter linhas defensivas estáveis. A ofensiva canadense, Operação Totalize, lançada em 8 de agosto de 1944, representou o esforço final dos aliados para romper as defesas alemãs ao sul de Caen. Essa operação, que envolveu centenas de tanques Sherman, foi projetada especificamente para superar as táticas defensivas alemãs. Os planejadores aliados estudaram cuidadosamente os métodos alemães, desenvolvendo contramedidas específicas. Os Sherman Fireflies, modificados com canhões de 17 libras, podiam penetrar a blindagem do Tiger I a distâncias consideráveis. As táticas aliadas evoluíram para neutralizar as vantagens tradicionais alemãs. Em 6 de agosto, o Tiger de Wendorf foi detectado pelo reconhecimento aéreo aliado enquanto manobrava em direção a uma nova posição perto de Mesnil. Relatórios da inteligência britânica identificaram a presença de pelo menos 3 Tigers na área, levando ao envio de unidades antitanque especializadas. Um relatório canadense do Regimento de Fuzileiros de Sherbrooke descreve o confronto final com notável precisão técnica. Nas primeiras horas de 6 de agosto, um Tiger alemão foi avistado perto de uma encruzilhada rural enquanto tentava flanquear uma coluna canadense que avançava em formação de marcha. Os artilheiros do Firefly, estrategicamente escondidos entre as sebes do bocage, esperaram até que o Tiger estivesse a 600 metros antes de abrir fogo. O primeiro tiro atingiu a lateral do veículo, mas não conseguiu penetrar a blindagem principal, embora o choque tenha desorientado temporariamente a tripulação. O segundo projétil, disparado de um ângulo ligeiramente diferente, atingiu a traseira da torre, onde a blindagem era consideravelmente mais fina. A penetração causou uma explosão interna que detonou a munição armazenada no compartimento principal. A explosão foi visível a vários quilômetros de distância. Wendorf e toda a sua tripulação pereceram instantaneamente quando a explosão desintegrou o interior do Tiger. Mapas operacionais aliados situam a posição final do Tiger 211 aproximadamente 2 quilômetros a nordeste de Mesnil, em um cruzamento que controlava o acesso a várias rotas secundárias para Caen. A reconstrução tática indica que Wendorf tentou executar uma manobra clássica de flanqueamento contra a unidade canadense, mas a ausência de seu próprio reconhecimento aéreo e a falta de informações atualizadas sobre as posições inimigas o levaram diretamente para uma armadilha preparada. Uma fotografia aérea tirada em 9 de agosto mostra uma cratera fumegante e os restos do chassi de um veículo blindado na posição relatada. As unidades alemãs em retirada não conseguiram recuperar os destroços do Tiger nem organizar a evacuação dos corpos, consolidando o status de Wendorf como desaparecido em combate. Johannes Bülter e Otto Carius, sobreviventes do Inferno Oriental. Johannes Bülter e Otto Carius representam uma categoria única entre os petroleiros alemães, veteranos que sobreviveram ao conflito mais brutal da história moderna, acumulando registros de destruição que os colocaram entre os combatentes mais letais do século XX. Suas carreiras subsequentes ilustram como o domínio da aniquilação pode coexistir com a integridade moral individual. Otto Carius nasceu em Zweibrücken em 1922, em uma família burguesa que valorizava a educação e o serviço público. Seu físico franzino lhe rendeu inicialmente 2 rejeições do exército alemão, que o considerou inadequado para o serviço de infantaria. Sua persistência acabou permitindo que se voluntariasse para a Wehrmacht em 1940. Johannes Bülter, nascido em Mülheim em 1915, vinha de uma formação industrial mais modesta. Sua formação técnica em encanamento e alvenaria, antes de se alistar em 1933, proporcionou-lhe uma compreensão prática de mecânica e materiais que se provaria inestimável durante sua carreira como petroleiro. Ambos foram transferidos em 1943 para a Schwere Panzer Abteilung 502, uma unidade de tanques pesados que operava no setor norte da Frente Oriental.
Essa formação havia conquistado uma reputação formidável durante os combates em torno de Leningrado e nas florestas pantanosas das repúblicas bálticas. Carius foi designado para a primeira companhia como comandante do Tigre, enquanto Bolter assumiu responsabilidades semelhantes em outra seção do batalhão. Seus métodos táticos diferiam significativamente. Carius era meticuloso e extremamente preciso, preferindo estudar cuidadosamente o terreno antes de atacar. Bolter era mais direto, apostando na velocidade e na surpresa tática. O combate mais famoso de Carius ocorreu em 22 de julho de 1944. Operando ao lado de Albert Kerscher, ele destruiu 17 tanques soviéticos T-34 em menos de 20 minutos. Carius eliminou pessoalmente 10 veículos, enquanto Kerscher destruiu mais 4. Essa ação consolidou sua reputação como um dos artilheiros mais letais da guerra. Seu método combinava extrema paciência com precisão cirúrgica. Ele estabelecia posições de emboscada nas bordas de florestas ou em elevações naturais, esperando até que as colunas soviéticas estivessem dentro do alcance ideal antes de abrir fogo. Seu conhecimento da balística do canhão de 88 mm era tão profundo que ele instintivamente calculava correções para diferentes distâncias e condições climáticas. Bolter havia desenvolvido um estilo mais dinâmico, baseado em manobras rápidas e fogo em movimento. Durante uma ação notável em fevereiro de 1944, perto de Narva, seu Tiger destruiu 8 T-34 enquanto avançava por uma floresta sob fogo cruzado da artilharia soviética. Essa capacidade de manter a eficácia ofensiva em condições extremas o distinguia até mesmo entre os petroleiros de elite. Durante 1943 e 1944, ambos acumularam recordes extraordinários de destruição. Carius é oficialmente creditado com a destruição de 150 tanques inimigos, enquanto Bolter obteve 139 abates confirmados, além de mais de 40 canhões antitanque. Esses números os colocaram entre os combatentes individuais mais eficazes de toda a guerra. Ambos foram gravemente feridos várias vezes. Carius foi baleado na perna esquerda em julho de 1944, fraturando o fêmur e necessitando de hospitalização por várias semanas. Sua determinação o levou a retornar ao serviço antes de se recuperar totalmente. Assumindo o comando de um Jagdtiger no final daquele ano, Bolter acumulou ferimentos de estilhaços durante vários combates. Em fevereiro de 1944, foi atingido por uma explosão de morteiro perto de Chernigov. Apesar dos ferimentos, insistiu em permanecer no comando do seu Tiger até que a retirada de sua unidade para posições mais seguras fosse garantida. Em entrevistas realizadas décadas depois, ambos expressaram opiniões críticas ao comando militar alemão. Carius foi particularmente franco em sua condenação aos oficiais superiores, acusando-os de se preocuparem mais com considerações políticas do que com a vida de seus soldados. Em suas memórias, Tigres na Lama, ele escreveu: "Eu não tinha medo do inimigo. Tinha medo dos idiotas que nos davam ordens da retaguarda." Essa perspectiva crítica se desenvolveu ao longo de meses de combate contínuo. Eles testemunharam decisões táticas desastrosas tomadas por comandantes inexperientes, ordens impossíveis de executar devido ao terreno e um descaso generalizado pelas realidades operacionais enfrentadas pelas unidades da linha de frente. Durante os meses finais do conflito, nenhum deles comandou divisões inteiras. Eles foram transferidos como instrutores táticos em centros de treinamento, onde sua experiência prática foi considerada inestimável na preparação de novas gerações de petroleiros que seriam enviados para o fronte com treinamento mínimo. Carius foi transferido para o comando da Jagdtiger Company 512, equipada com caça-tanques de 71 toneladas, armados com canhões de 128 mm. Esses veículos, embora devastadoramente eficazes em termos de poder de fogo, sofriam de constantes problemas mecânicos e mobilidade extremamente limitada. Bolter foi designado para tarefas de treinamento no Ocidente, preparando unidades improvisadas para se defender contra a invasão aliada. Durante esse período, ambos testemunharam a dissolução progressiva do exército alemão, tanques sem combustível, soldados sem moral e comandos sem uma direção coerente.
O desgaste não era apenas físico. Em suas memórias, Carius relata episódios perturbadores de decadência moral. Oficiais executando prisioneiros sem julgamento militar, soldados veteranos cometendo suicídio em vez de se renderem às forças soviéticas e a disciplina militar se desintegrando sob a pressão de uma derrota óbvia. Boulter optou por silêncio absoluto sobre esses aspectos de sua experiência. Não há cartas, diários ou relatos pessoais conhecidos sobre seus últimos meses de guerra. Os únicos registros disponíveis são relatórios oficiais que o descrevem como física e mentalmente exausto, prematuramente envelhecido, mas formalmente impecável no desempenho de suas funções. Após a rendição alemã em maio de 1945, Carius foi capturado pelas forças americanas e passou meses em campos de prisioneiros de guerra aliados. Durante esse período, foi exaustivamente interrogado sobre táticas blindadas alemãs e, involuntariamente, participou da compilação de relatórios técnicos utilizados pelos aliados. Após sua libertação em 1946, Carius tomou uma decisão surpreendente: dedicar-se aos estudos de farmácia. Essa escolha refletiu tanto o desejo de escapar do serviço militar, quanto a busca por atividades úteis à sociedade civil. Em 1956, após concluir seus estudos, fundou a Tigers Apotheke, em Herschweiler, Petersheim. Em 1960, Carius publicou suas memórias intituladas Tigres na Lama, que se tornaram referência obrigatória para estudiosos da guerra blindada. O livro se caracteriza por seu tom reflexivo e honestidade dolorosa, evitando a glorificação do conflito ou desculpas ideológicas. A obra contém uma declaração que resume sua perspectiva moral. Eu não lutei por Hitler, lutei pelos homens que estavam comigo no Tigre. Essa distinção entre lealdade pessoal e fidelidade ideológica tornou-se um tema recorrente nos relatos de veteranos alemães que tentavam conciliar a experiência militar com as implicações morais do regime. Johannes Boulter, em nítido contraste, desapareceu completamente no anonimato da Alemanha Ocidental do pós-guerra. Fixou residência em uma pequena cidade industrial onde ninguém conhecia seu passado militar, evitou a exposição pública e recusou sistematicamente pedidos de entrevistas ou colaboração com historiadores. Boulter viveu discretamente até sua morte em 1987, trabalhando em empregos civis subalternos e mantendo contato mínimo, mesmo com outros veteranos de sua unidade. Não há testemunhos públicos, livros, declarações ou cartas conhecidos posteriores a 1945. Seu nome continuou a aparecer em registros históricos, mas sua voz pessoal permaneceu silenciada. Em suas poucas declarações públicas, Carius deixou claro que o fardo mais difícil de suportar após a guerra não era seu uniforme ou patente, mas as decisões morais tomadas sob fogo inimigo. Seu livro é uma longa meditação sobre a fronteira entre a obediência militar e a responsabilidade moral individual. Boulter representa a resposta oposta: eficiência militar sem elaboração verbal, execução de ordens sem posterior reflexão pública. Seu silêncio absoluto pode ter sido uma forma de lidar com a culpa ou o trauma psicológico. Rudolf von Ribbentrop, a herança amaldiçoada e a busca pela honra individual. Rudolf von Ribbentrop personifica um paradoxo histórico único: o filho do arquiteto diplomático do Holocausto, que buscou desesperadamente demonstrar seu valor pessoal por meio do combate direto. Sua história ilustra como até mesmo os sobrenomes mais comprometedores podem coexistir com atos de genuína coragem individual. Nascido em 1921, Rudolf cresceu no epicentro do poder nazista. Seu pai, Joachim von Ribbentrop, ascendeu de comerciante de vinhos a ministro das Relações Exteriores, tornando-se um dos principais facilitadores da política de extermínio do regime. Essa conexão familiar estabeleceu as coordenadas existenciais de Rudolf. Toda a sua vida seria uma luta contra o peso de sua herança. Quando a família se mudou para Londres em 1936, após a nomeação de seu pai como embaixador, Rudolf foi matriculado na prestigiosa Escola de Westminster. No entanto, sua presença não passou despercebida. Quando a imprensa britânica descobriu e publicou sua identidade, o potencial escândalo diplomático o forçou a abandonar imediatamente a escola.
Essa experiência precoce de exposição pública e rejeição social, devido ao seu sobrenome, moldou profundamente sua personalidade. Desde a adolescência, ele desenvolveu uma forte determinação de ser julgado por suas próprias ações, e não pela posição política de seu pai. Quando a guerra eclodiu em setembro de 1939, Rudolf tinha apenas 18 anos, mas imediatamente optou por se alistar voluntariamente na Waffen-SS. Essa decisão surpreendeu muitos observadores. O filho do ministro das Relações Exteriores poderia ter optado por posições seguras na burocracia do regime. Sua explicação subsequente foi direta. Eu queria ser visto como um soldado competente, não como o filho privilegiado de alguém. O único lugar onde eu poderia provar isso era sob fogo inimigo. Essa declaração resume a mentalidade que guiaria toda a sua carreira militar. A busca constante por validação por meio do desempenho em combate. Inicialmente, foi designado para o batalhão de substituição SS Standard Deutschland, com a patente básica de SS Rottenführer. Durante a campanha polonesa, experimentou seu batismo de fogo, participando de vários combates contra unidades que resistiam ao avanço alemão. Seu desempenho sob fogo foi avaliado favoravelmente, rendendo-lhe condecorações e promoções. Durante a invasão da França em 1940, Ribbentrop participou de múltiplas ações ofensivas que lhe permitiram demonstrar habilidades de liderança em condições de combate realistas. Em uma ação perto de Sedan, liderou um ataque de baionetas contra uma patrulha francesa entrincheirada, contribuindo para a rendição da posição. Essa operação lhe rendeu a Cruz de Ferro segunda classe. Durante a mesma campanha, ele recebeu seu primeiro ferimento quando um fragmento de bala perfurou seu antebraço direito. Apesar da dor e da perda de sangue, ele insistiu em permanecer com sua unidade até que a missão fosse concluída. Essa atitude de sacrifício pessoal seria constante ao longo de sua carreira. Mais tarde, foi designado para a Aufklärungsabteilung do Alpenkorps, uma unidade especializada que o viu lutar na Noruega e na Finlândia. O terreno ártico apresentava desafios únicos, temperaturas extremas, visibilidade limitada e condições logísticas extraordinariamente difíceis. Em 1941, com o início da Operação Barbarossa, sua unidade foi enviada para o setor norte da Frente Oriental, como parte do SS Kampfgruppe Nord. Seu desempenho contra as forças soviéticas lhe rendeu a Cruz Finlandesa da Liberdade, quarta classe, mas também um segundo ferimento quando uma bala inimiga fraturou seu antebraço esquerdo. A gravidade dos ferimentos exigiu sua evacuação para o hospital particular de Heinrich Himmler, em Hohenlychen, uma unidade médica de elite reservada a oficiais de alta patente da SS. Durante sua convalescença, Ribbentrop teve a oportunidade de refletir sobre a natureza do conflito e as implicações de seu serviço militar. Após sua recuperação, foi transferido para o regimento Panzer da Leibstandarte SS Adolf Hitler. Essa designação representou o reconhecimento de suas habilidades de liderança e uma oportunidade de demonstrar suas habilidades em guerra blindada. Como comandante de pelotão da 6ª Companhia, participou de algumas das batalhas mais sangrentas da Frente Oriental. Seu papel na Primeira Batalha de Kharkov, em 1943, foi particularmente notável, resultando em ferimentos adicionais, ferimentos de bala na escápula direita, no ombro esquerdo e até mesmo uma lesão pulmonar. Apesar da gravidade do ferimento, ele recusou evacuação médica e permaneceu com sua unidade durante toda a batalha. Durante a Batalha de Kursk, em 13 de julho de 1943, von Ribbentrop e sua unidade detiveram com sucesso uma ofensiva blindada soviética, usando seus Tigers para criar uma barreira defensiva. Essa ação lhe rendeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 15 de julho, uma das condecorações militares alemãs de maior prestígio. Mais tarde, ele foi transferido para a 12ª Divisão SS Hitlerjugend, onde assumiu o comando da 3ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento Panzer XII. Essa unidade era composta principalmente de voluntários muito jovens, muitos ex-membros da juventude hitlerista convocados diretamente para o serviço militar. Durante a invasão aliada da Normandia em 1944, sua unidade enfrentou forças canadenses na zona rural ao redor de Caen. Em um único dia de combate, em 7 de junho,
Seu pelotão conseguiu destruir 27 tanques Sherman inimigos, um feito documentado pela inteligência canadense. Seu último envolvimento significativo ocorreu durante a Ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944, uma operação concebida por Hitler como o golpe final para mudar o curso da Guerra do Oeste. Ribbentrop comandou o Tigre em uma campanha que inicialmente surpreendeu as forças aliadas, mas acabou fracassando. Durante a ofensiva, sua unidade conseguiu destruir 24 veículos blindados aliados antes que a operação fosse cancelada. No entanto, em 20 de dezembro, ele foi ferido novamente quando uma explosão de artilharia causou ferimentos graves no rosto. Apesar da dor, ele permaneceu na linha de frente até a retirada ser ordenada. Nos últimos meses da guerra, Ribbentrop lutou como soldado de infantaria na Hungria e na Áustria, participando das últimas e desesperadas ações defensivas do Reich em colapso. Em 8 de maio de 1945, ele e sua unidade se renderam ao exército americano. Seu cativeiro foi imediatamente complicado por seu sobrenome. Por mais de 3 anos, ele permaneceu preso sob custódia dos aliados, enquanto era interrogado sobre as atividades de seu pai e investigado por possíveis crimes de guerra. Os interrogadores estavam particularmente interessados em determinar se ele havia participado da execução de prisioneiros canadenses. A acusação específica alegava que ele havia ordenado ou participado do fuzilamento de 2 soldados canadenses capturados durante confrontos perto de Caen. No entanto, as provas se mostraram insuficientes e várias testemunhas alegaram que, no momento do suposto incidente, Ribbentrop estava ferido e fora de combate. Durante os interrogatórios, ele era constantemente questionado sobre seu pai, que já havia sido condenado à morte em Nuremberg e executado em 16 de outubro de 1946. As autoridades aliadas esperavam obter informações adicionais sobre as atividades diplomáticas do Terceiro Reich, mas Rudolf se recusou consistentemente a fornecer detalhes. Em julho de 1948, ele foi finalmente libertado sem acusações formais. Sua libertação coincidiu com o início da Guerra Fria e uma mudança nas prioridades dos aliados, que passaram a ver os veteranos alemães como potenciais aliados contra a expansão soviética. Seu retorno à vida civil foi extraordinariamente difícil. Numa Alemanha devastada e dividida, seu sobrenome era praticamente uma maldição social. Durante anos, ele foi forçado a trabalhar em empregos subalternos, ocultando sua verdadeira identidade para evitar ostracismo e discriminação. Ele finalmente conseguiu se estabelecer como comerciante de vinhos, uma profissão que lhe permitiu manter a discrição enquanto reconstruía sua vida pessoal. Essa escolha de carreira foi um tanto irônica, visto que seu pai havia começado a carreira no mesmo setor antes de ingressar na política e na diplomacia. Durante décadas, Rudolf evitou a exposição pública, recusando sistematicamente pedidos de entrevista de historiadores e jornalistas. Seu silêncio foi finalmente quebrado em 2008, aos 87 anos, com a publicação de seu livro Meu Pai, Joachim von Ribbentrop. A obra gerou considerável controvérsia desde sua publicação. Embora Rudolf não tenha defendido explicitamente o nacionalsocialismo, ele não se distanciou completamente da ideologia nem condenou incondicionalmente as ações de seu pai. A obra continha fotografias inéditas de sua infância, encontros diplomáticos com Hitler e até momentos íntimos em Berghof. As reações dos críticos foram mistas. Alguns historiadores aclamaram o livro como uma evidência histórica inestimável que forneceu insights únicos sobre o funcionamento interno do regime nazista. Outros o criticaram como uma reivindicação tardia de uma ideologia derrotada ou uma tentativa de reabilitar a memória de seu pai. O livro inclui uma descrição detalhada dos últimos dias de Hitler no bunker de Berlim, baseada em relatos pessoais de seu pai. Segundo Rudolf, Joachim descreveu um Führer fisicamente doente, mentalmente desequilibrado e completamente desconectado das realidades militares enfrentadas pelo Reich. Rudolf von Ribbentrop faleceu em 20 de maio de 2019, aos 98 anos, em Rheingau, Alemanha. Sua longevidade lhe permitiu testemunhar a transformação completa da Europa, desde a ascensão do Terceiro Reich até a unificação alemã e a integração europeia.
Em seus últimos anos, ele expressou uma perspectiva diferenciada sobre sua própria experiência. Em entrevistas limitadas, reconheceu ter servido a um regime criminoso, mas sustentou que sua lealdade se voltava para seus companheiros de luta e não para a ideologia política do sistema. Kurt Knispel e Karl Wilhelm Kraut, a extinção dos últimos ases. Os últimos meses do Terceiro Reich testemunharam a extinção de uma espécie militar única. Os comandantes de tanques que dominaram os campos de batalha durante os anos de expansão alemã. Kurt Knispel e Karl Wilhelm Kraut representam os últimos exemplos dessa categoria, homens cujo domínio técnico foi consumido pelo colapso sistêmico do regime a que serviram. Kurt Knispel nasceu na região dos Sudetos, Tchecoslováquia, em 1921, em uma família alemã dos Sudetos que vivia na região há gerações. Ao contrário de outros comandantes que saíram de academias de elite ou receberam treinamento ideológico intensivo, Knispel era um soldado comum no Schwere Panzerabteilung 503, equipado com tanques Tiger I e II. Desde o início, ele se destacou por sua completa indiferença à pompa militar e à ortodoxia política. Usava cabelos longos que violavam constantemente os regulamentos militares. Mantinha uma barba desgrenhada e demonstrava absoluto desdém pela disciplina cerimonial nazista. Sua aparência contrastava dramaticamente com o ideal estético germânico promovido pela propaganda. No entanto, em combate, ele era uma lenda viva. Registros o atribuem à destruição de pelo menos 168 tanques inimigos, embora fontes não oficiais estimem esse número em mais de 190. Essa eficácia o tornou o petroleiro mais letal de toda a guerra, superando até mesmo figuras da mídia como Wittmann. Apesar de seus méritos extraordinários, Knispel nunca recebeu a Cruz de Cavaleiro, aparentemente devido à sua atitude crítica em relação à hierarquia militar, sua falta de filiação política explícita e seu hábito de defender prisioneiros soviéticos contra abusos de oficiais da SS. Em um incidente particularmente famoso, Knispel agrediu fisicamente um oficial da SS que abusava brutalmente de um prisioneiro russo. Esse ato lhe rendeu o respeito incondicional de seus camaradas, mas selou definitivamente sua exclusão dos círculos poderosos. Sua imagem, com barba e cabelos longos, contrastava com o típico ideal militar alemão. Karl Wilhelm Kraut nasceu na Westfália em 1916, em uma família com modesta tradição militar. Sua carreira começou na década de 1930 como oficial de cavalaria, mas os avanços tecnológicos o levaram a se especializar em guerra blindada. Transferiu-se para a 505ª Divisão Panzer Pesada, onde demonstrou capacidades táticas excepcionais. Em 1944, ele alcançou o posto de Hauptmann e foi transferido para o regimento Panzer Brandenburg, uma unidade improvisada que operou durante a fase final do conflito. Sua designação coincidiu com o período de maior deterioração das forças alemãs, quando a escassez de combustível, munição e peças de reposição reduziu drasticamente a eficácia operacional. Durante os primeiros meses de 1945, Kraut comandou uma formação heterogênea de tanques Tiger I e II na região de Berlim, participando dos preparativos defensivos para o ataque final soviético à capital. As condições operacionais eram desesperadoras. Veículos mal conservados, tripulações exaustas e suprimentos inexistentes. Os combates de 1945 representaram uma transformação completa na natureza do combate blindado alemão. As grandes batalhas de manobra que caracterizaram as campanhas de 1941 e 1943 foram substituídas por batalhas de atrito, com veículos usados como pontos de parada estáticos e comandantes operando sem comunicações eficazes. Knispel vivenciou essa degradação durante suas últimas semanas de serviço. No final de março de 1945, foi transferido para unidades de retaguarda que operavam mais como milícias locais do que como forças militares organizadas. O colapso da cadeia de suprimentos transformou até os Tigers mais modernos em obstáculos imóveis. O impacto psicológico nos petroleiros veteranos foi devastador.
A maioria entendia que a guerra estava perdida desde pelo menos o inverno de 1944, mas continuaram lutando, movidos por uma combinação de senso de dever, lealdade aos camaradas, terror do cativeiro soviético e um senso distorcido de honra militar. Nas últimas semanas, muitos veteranos testemunharam cenas que desafiaram sua compreensão da guerra. Soldados feridos atirando uns nos outros para evitar serem feitos prisioneiros, tanques usados como abrigos para civis em fuga, pilotos derrubando seus aviões deliberadamente antes de se renderem. Em 28 de abril de 1945, perto de Znaim, na Morávia, Kurt Nispel foi atingido por fogo de artilharia soviética enquanto sua unidade tentava estabelecer uma linha defensiva improvisada. Seus ferimentos foram fatais e ele foi enterrado às pressas em uma vala comum, junto com civis e soldados alemães que haviam perecido durante a retirada. Durante décadas, o destino de Knispel permaneceu desconhecido. Ao contrário de outros petroleiros famosos cujas mortes foram oficialmente documentadas, seu desaparecimento ocorreu durante o caos dos últimos dias do Reich, quando os registros militares deixaram de ser mantidos sistematicamente. Em 2013, arqueólogos tchecos que investigavam valas comuns de guerra descobriram restos humanos em uma vala comum perto de Verbovec, onde ocorreram as batalhas finais entre as forças alemãs e soviéticas. Entre os objetos encontrados estava uma placa de identificação militar enferrujada pertencente a Kurt Knispel. Uma análise dentária posterior confirmou definitivamente sua identidade. Os restos mortais revelaram que ele havia sido enterrado sem uniforme militar, sem condecorações, como um soldado comum entre as vítimas anônimas do colapso final. Seu túmulo foi transferido para o cemitério militar alemão em Znaim, onde uma lápide simples registra apenas seu nome e as datas. Karl Wilhelm Kraut sofreu um fim igualmente brutal durante o cerco de Halbe, uma das batalhas finais mais sangrentas do conflito europeu. Entre 24 de abril e 1 de maio, centenas de milhares de soldados alemães, civis em fuga e membros da SS foram cercados pelas forças soviéticas nas florestas do Spreewald. Relatos de sobreviventes descrevem um combate corpo a corpo infernal, com fogo de artilharia constante e situações em que os soldados atiravam sem munição, usando coronhas de rifle como armas improvisadas. Kraut liderou sua coluna blindada em múltiplas tentativas de avançar para o oeste, tentando alcançar as linhas americanas. Sua última mensagem de rádio, interceptada por estações aliadas, relatava laconicamente: 2 projéteis restantes, 20 litros de combustível, um tanque imobilizado devido a problemas mecânicos. Nenhuma outra comunicação de sua unidade foi registrada. Registros precisos da hora de sua morte foram perdidos no caos do cerco, mas seu nome aparece nos arquivos da Volksbund como tendo sido enterrado em uma vala comum em Halbe, junto com milhares de outros soldados alemães que morreram durante tentativas desesperadas de escapar para o oeste. O contraste entre o início glorioso e o fim catastrófico desses petroleiros ilustra a transformação completa do conflito. No início da guerra, comandantes como Wittmann foram elevados a cavaleiros modernos, ícones da propaganda, condecorados e receberam visitas cerimoniais a Berlim. Em 1945, esses mesmos homens, ou seus sucessores, foram consumidos pela derrota, pela escassez material e pela impossibilidade matemática da vitória. Knispel e Kraut representam petroleiros que nunca se deixaram seduzir pela mitologia do Reich ou que continuaram a seguir ordens até o último tiro, mas foram igualmente devorados pelo colapso do sistema. Ambos morreram sem medalhas cerimoniais, sem funerais oficiais, sem honras militares. Seus corpos foram enterrados em valas comuns misturados a vítimas civis do conflito. No entanto, suas histórias permanecem como testemunho de uma geração tecnicamente competente, dividida entre a eficiência militar e a destruição ideológica.